bom tempo atrás eu fiz um vídeo sobre os melhores mangás que eu já li. Se você não viu esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima que vai ser direcionado para ele. E esse vídeo de hoje vai ser igualzinho aquele, mas com webtoons. Então se prepare porque eu vou listar 5 melhores webtoons que eu já li. Então já vai se acomodando e se prepare para assistir esse vídeo. Mas antes de continuar, aquele procedimento que você já conhece, deixa aí o seu like porque me ajuda demais. Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse futuramente. Aproveita também, passa lá no meu perfil do TikTok. E agora, partiu! Opa, eu sou o Siledade. E já dizendo que essa lista está em ordem crescente, então vai se caminhando até chegar na melhor webtoon de todas. Para abrir essa lista é ele, Solo Leveling, que foi a primeira webtoon que eu comecei a ler. Ela antigamente pra mim era a melhor webtoon de longe. Com o passar do tempo, cada vez mais que eu ia lendo várias outras webtoons, eu percebi que Solo Leveling ainda é bom, mas não é aquela grandiosidade toda que eu achava. Mas mesmo assim eu resolvi listar ele aqui porque ele me marcou bastante. O que fez eu gostar demais dele é o fato do protagonista, mesmo ele sendo aquele overpower todo, bem clichê dos protagonistas em obras envolvendo poderes. Mesmo ele sendo clichê, ele era um clichê bom, aquele clichê que dava satisfação de se ver, né? Naquelas cenas de luta, naquela chegada dele imitando geral, humilhando todo mundo e daí em diante. Sempre você ficava empolgado com as aparições dele. Fala também que eu achava ele um pouco simpático e, lógico, muito estiloso. Os personagens em volta dele também são um melhores do que o outro. Não esquecendo também do Ashborn, que eu curti demais ele quando foi revelado esse mistério todo por trás dos poderes dele. Quer dizer que na hora da revelação ia deixar a desejar, mas não foi bem isso, né? Eu curti muito. Também não esquecendo essa maravilhosa personagem aqui. Sempre me animava com as aparições dela. E dando crédito a essa personagem aqui, que eu gostei muito dela, pena que ela foi deixada muito de lado. E eu tinha grande esperança que ela ia voltar a aparecer de novo no final, mas não aconteceu isso. E dando uma rápida falada sobre esse mundo todo também de Solo Leveling, é um mundo até que bem rico em detalhe. Pena que a história toda só foi focada no protagonista. Era meio que óbvio isso desde o início. Mesmo a história sendo só focada nele, você percebia que os fãs sempre adoravam. E quando foi revelado aqueles mistérios todos sobre esse mundo, essas dungeons, os monarcas e tudo mais, cara, fiquei bastante surpreso. Normalmente falando que ia ficar melhor ainda se o foco não fosse só nele. Poderia ter abordado e mostrado mais coisas sobre esse universo. Apesar de que esses capítulos extras estavam mostrando um pouquinho a mais desse mundo todo. Também foi até confirmado ia ter uma continuação. Eu não sei se isso vai ficar tão bom quanto a história principal, mas vamos ver no que vai dar. E uma coisa que eu achei bastante legal também desse capítulo extra foi que deu uma alegria pros fãs, que foi focar mais na interação do protagonista com ela aqui, né? Aquele romance todo que faltava. Foi bem legal isso. Esses capítulos extras, vamos falar assim em geral, foi até que legal, mas chegou num ponto que eu acabei não gostando muito. Então fique com essa primeira webtoon. E não esquecendo, na temporada de inverno de 2024 será lançado o anime. Essa segunda obra também foi uma das primeiras webtoons que eu li. Lá atrás eu também fiz um vídeo só falando dela, que também está aqui no card. Então ao terminar esse vídeo, se você quiser saber mais sobre essa história, corre lá. O que me marcou bastante nessa história, que fez eu continuar lendo, é o fato de como ela é contada, como é formada e mostrada para o leitor essa sociedade. Pra quem não sabe, essa história mostra uma sociedade composta por pessoas que possuem habilidades especiais, poderes, e a hierarquia da sociedade é a partir dessas habilidades. Esses fatores são muito bem construídos, então quem possui habilidades poderosas são tier altos e quem possui habilidades fracas são tier baixos. Então com isso a história vai se desenvolvendo, mudanças vão acontecendo na sociedade, no ambiente todo em volta. E esse ritmo, contando até chegar nos capítulos atualmente que eu estou lendo, são um ritmo que eu nunca ia imaginar isso na história. Cara, eu faço nem ideia de como vai ser o final, né? Como isso vai desenvolver até chegar na parte final. Mas toda essa mudança que eu falei pra você são mudanças que vão ocorrendo bem devagar. Não é à toa que o evento mais marcante na história com o protagonista são capítulos bem mais pra frente, que dali em diante muitas coisas vão acontecendo em volta que você, novamente falando, você não imaginaria que a profundidade que essa história vai decorrer, os mistérios que vão acontecendo e tudo mais. Então é uma história que é contada num ritmo lento. Falando agora do protagonista, que é um personagem muito irado, a construção dele de início é apresentado como um protagonista normal, com nada de especial, sem poderes,
poderes e também excluído desse grupo social. Mas do nada, como eu havia dito, né, no momento mais marcante dessa história, que você descobre um baita de um mistério dele, rapaz, a história muda totalmente. Ele muda totalmente também de personalidade, fica com uma personalidade mais agressiva, então a mudança dele é totalmente física e psicológica. E com essa mudança toda dele, você vai refletindo, pensando coisas que vale a pena questionar, como quem é o vilão de fato nessa história, se o John, que é o protagonista, se ele é uma vítima da sociedade, então isso tudo que ele fez, né, com as pessoas na escola, se mereceram de fato isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, depois daquilo tudo que ele fez com a escola, todo mundo caiu na real e eles começaram a mudar a postura em relação a quem era tier baixo. Então essa coisa praticamente de hierarquia também tinha dentro da escola, que é o foco principal nessa história, praticamente não existe mais. E também uma coisa que eu acho legal é devido a essa habilidade do protagonista, que ele possui a habilidade de roubar temporariamente a habilidade das pessoas. E devido a isso, por isso que ele tem meio esse distúrbio na mente dele, então eu acabo questionando isso. Então no meio dessa mudança dele, esse conflito que existia na mente dele, eu curti muito a postura da amiga dele em relação a ela tentando ajudar ele. Então eu recomendo demais você conhecer essa história. Agora para frente são aquelas webtoons nota 10 que eu mais recomendo vocês a conhecerem se você não conhecia. Então essa daqui é pra quem curte aqueles romances nota 10, que o casal só dá satisfação pra você. Eu também já falei dessa obra aqui no canal, então se você quiser saber qual é esse vídeo, ele está aqui no card, depois dá uma passada lá. Essa história aqui está bem próxima do final, e esses capítulos mais recentes eu jurava que já ia terminar, mas você vê que tem uma coisa estranha acontecendo por trás, então vai ter alguns capítulos ainda até encerrar. Mas, novamente falando, está bem próxima mesmo do final. É um romance entre um humano e a rainha dos demônios, que começou de mentirinha essa relação dos dois, depois cada vez mais foi surgindo uma paixão entre eles, cada vez mais foi se intensificando até virar real a relação dos dois. Essa história, pra quem não sabe, é um isekai que começou bem simples também. Eu pensei que não teria nada demais, aquela típica historinha de romance bobinha, um desenvolvimento mediano, mas essa história não foi bem assim. Então atualmente está envolvendo até deuses. Olha o nível que ela foi indo. Fora também que esses traços estão muito bonitos. Então você pega os capítulos iniciais e pega esses últimos capítulos atuais que foram lançados, cara, ocorreu um salto surpreendente também nesses traços. O autor também coloca até uns fanservice para alegar os fãs. Esse protagonista também foi desenvolvendo muito bem no ritmo da história. Ele conseguiu habilidades poderosas, que consegue bater de frente com seus inimigos, mas o mais legal dele, o que fez eu gostar demais dele, fora essa simpatia, ele é bastante inteligente. Então ele é poderoso, overpower, consegue confrontar de frente com seus inimigos que são mais fortes com ele devido a essa inteligência. Então ele é um ser humano normal. E quem é overpower pra caramba é a esposa dele, novamente falando, é a rainha dos demônios, que contém uma grande força. Ela também rouba bastante cenas, que é o que faz você se alegrar demais com essa história. E também que faz a relação dos dois ficar legal demais, é devido a essa diferença de poder. Você vê que ela é tão overpower que ela conseguiu impedir um buraco negro. Fora também as brincadeirinhas que ele faz com ela. O foco também nessa história não fica só entre os dois. Aborda bastante coisa desse mundo, né? Como as histórias dos antepassados e tudo mais. São coisas bem legais. E também a roda de amigo entre eles. O bacana disso é que cada um acaba tendo o seu par romântico. Cara, não deixe de ler essa webtoon. Essa recomendação aqui eu falei dela recentemente, sobre os capítulos mais recentes que foram lançados, né? Falei um pouco deles e de como está se caminhando a história. Se você quiser ver, dá uma passada lá no canal. É bem provável que essa história está começando a se caminhar na reta final também. Eu quero saber muito como vai ser o final dessa história. O que eu mais curto dessa webtoon nem é a história. Por sinal, nem acho a história lá grandes coisas, apesar que tem eventos bem marcantes. Você não imaginaria eventos nesse nível, devido que o que mais ela mostra pra você são coisas felizes, interação entre essa roda de amigo do protagonista. Então o que eu curto mais nessa história é os personagens. Pelo incrível que pareça, todos os personagens principais são bem legais, tem grandes presenças na história devido às personalidades deles, como também os traços. O protagonista é muito carismático, tem momentos que ele faz piadas, mas sempre são no time certo, então acaba ficando bem engraçado isso. Então você facilmente se apega a ele e também ri com as brincadeiras dele. O que eu não curti muito dele foi esse visual dele, né? De um cara bem bodybuild, vamos dizer assim, né? Musculoso pra caramba. No início eu não curti muito isso, mas depois eu acabei se acostumando. Eu gosto de dizer que ele é a mistura One Punch Man, devido que ele derrota os seus inimigos com um único golpe, e também se assemelha um pouco com Guts, com Berserk, mas só por causa que ele
carrega um espadão praticamente do mesmo tamanho que ele. Então mesmo ele tendo essa super força, derrotando seus oponentes com um único golpe, a história não fica chata, e nem as cenas de luta, devido que, cara, são cenas de luta muito bem desenhadas, com poderes mega colossais, com inimigos também muitas vezes mega colossais, saca só isso. Então, cara, você não vai ficar entediado com as lutas. Eu acabei se surpreendendo demais com isso. Outros personagens também que eu curto muito é o melhor amigo do protagonista. De início sempre rolava uma piadinha, devido à personalidade dele delicada, confundia ele com mulher. Então tinha muitas cenas engraçadas disso. E, cara, a interação dele com o protagonista é muito bonito de se ver, dá satisfação essa amizade dele. Todos dessa roda de amigos dá satisfação de ver, porque são uma amizade bem bonita, mas o do protagonista e ele são a que eu mais gosto. E não esquecendo dela também, que, cara, cada capítulo eu acabo gostando mais ainda dela. Ela é uma personagem feminina bem casca grossa. Por favor, autor, faz ela ter um final feliz junto com todo mundo, porque se você juntar as peças da história, dá pra entender que não vai ter um final muito legal com ela. Então fique com essa webtoon. Se prepara, porque chegou no momento da melhor webtoon de todos, a melhor webtoon que eu li, que é The Beginning After End. Que obra maravilhosa. Eu gosto de dizer que é o Mushoku Tensei das webtoons. E como Mushoku Tensei, essa daqui também é muito boa. Alguns dizem que é até melhor que Mushoku Tensei, mas pra mim Mushoku ainda sai ganhando, mas não muito à frente. Como as outras obras, essa daqui também já falei aqui no canal e também está no card. Atualmente ela está em hiato e ainda não tem data oficial de retorno até no momento. Se você sabe alguma coisa sobre esse hiato, fala aqui nos comentários. E também uma notícia muito boa é que já foi confirmado que a New Pop, a editora brasileira, vai começar a publicar essa obra a partir de abril desse ano. Então olha só que maravilha. Essa história, você vê, é muito bem feita, você vê que essa história é bem contada, num ritmo bem detalhado, devido que conta todo o trajeto dessa nova vida do protagonista, ele criança, adolescente, até chegar na fase adulta. Então mesmo ele sendo adulto, vamos dizer assim, devido a essa mentalidade dele, ele ainda tem muita coisa a aprender, tanto de habilidades como coisas do cotidiano, e também coisas sobre família. Então essa coisa toda que aborda sobre família na história, cara, é coisas bem legais, muito bonitas, que te comove bastante. Quando acaba acontecendo uma coisa bem triste, né, como esse arco, ele acabou se separando da família devido a um ataque de bandidos, então você ficou muito triste, foi uma cena bem pesada, você queria muito ver ele logo se encontrar com a família dele novamente. Então essa coisa toda é bem legal da parte da história. Então devido a essa nova vida dele, ele aproveita muito essa relação. Fora também que ele aproveita muitas outras coisas que ele não aproveitou na vida passada. Então devido que essa história vai contando um ritmo mais lento, você vai aproveitando esse todo o ambiente que esse mundo mostra pra você. São muitos confrontos que ele vai tendo. Essa obra não é só alegria, tem muitas cenas bem tristes. Então vai preparando seu coração. E mesmo eu não lendo a novel, eu ouvi dizer que vai ter muitas outras cenas bem tristes também nessa história, cenas bem pesadas. Essa história tá se caminhando pra um arco bem mais pesado do que o normal. Tô muito ansioso pra saber o que vai vir daqui pra frente. Tem personagens marcantes, é o que não falta nessa história, principalmente essa elfa aqui, que é aquele par romântico dele na história. Eu torço muito pros dois ficar juntos, mas esse romance parece que vai ser bem leve. Não podemos esquecer também desse poder do dragão que ele tem. Cara, a primeira vez é mostrar essa transformação dela, né, quando ele chega na escola pra salvar todo mundo. Rapaz, que cena fantástica. As cenas de lutas também não deixam a desejar, porque são cenas de lutas uma melhor do que a outra. Essa obra simplesmente é fantástica. Então essas pra mim são as melhores webtoons que eu já li. Deixa aí nos comentários quais são suas melhores webtoons, ou se você também já leu alguma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você quer mais recomendações, passa lá no canal, porque tem várias outras bem legais. Não esqueça de deixar o joinha. Obrigado pra quem assistiu até aqui e fui!